Continue com sua mão estendida. Vamos abençoar a vida da pastora que vai ministrar nessa noite. Papai, aqui está a sua filha, a tua serva. E eu oro pelo escudo do céu sobre a vida dela agora, a armadura do Senhor, da cabeça à planta dos pés. O escudo, papai, protetor, o capacete da salvação, a tua espada, a tua fé, a tua ousadia, a tua autoridade, o teu doce Espírito Santo como brasas vivas na boca dela, com teu fluir nessa noite. Oro pelo fluir do Senhor, que nada venha distrair aquilo que o Senhor quer liberar. Corações rendidos com sensibilidade na tua doce voz e na tua palavra. Anjos, papai, acampados com espada desembanhada de fogo, para que nada roube aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém. A paz, amada igreja. Louvor está uma bênção, né? Vamos adorar mais um pouquinho? Vamos juntos cantar uma canção de gratidão. Pode ficar sentadinho mesmo, se quiser. Livre, na casa do Senhor a liberdade, amém? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando não sem vergonha, e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve
adoração cantando aleluia, aleluia. O que nós temos para oferecer para um rei? É o nosso aleluia, o nosso louvor, amém? Louvado seja Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Essa canção é linda e eu quero que essa canção seja a canção do meu ano, em nome de Jesus. Gratidão, e que o Senhor sempre encontre dentro de nós o fôlego do agradecimento, o fôlego para cantar, mesmo quando as coisas dizem que não, mesmo quando tudo não vai bem, mas que o Senhor encontre esse fôlego de vida dentro de nós, porque foi soprado por Ele, amém? E todo ser que tem vida, louve ao Senhor, amém? Que tem fôlego, que tem vida, louve ao Senhor. Nessa noite eu quero começar já fazendo uma pergunta. Nós estamos numa reunião, pode projetar o na reunião com Jesus. Por que você veio nessa reunião nessa noite? Você já cantou aqui. Você veio para bendizer o nome de Jesus, louvores lindos que falam quem Jesus é. Você veio para expressar a sua gratidão. Mas nós sabemos que numa reunião, algumas pessoas vão por vários motivos. Motivos distintos, diferentes. Uns vão para a reunião porque estão cheios de preocupações, outros com dores emocionais, dores físicas, passando por algum sofrimento, enfermidades, talvez perdas, fracassos, mesmo o ano tendo começado. Talvez também veio por uma escala, porque estava escalado, talvez atrás de uma resposta, de um sinal de Deus, atrás de uma bênção, são vários motivos, ou talvez medo do inferno. Tem pessoas que vão para uma reunião com Jesus porque tem medo do inferno. Mas hoje o texto que nós vamos ler nessa noite, a palavra do Senhor, vai mostrar para nós uma pessoa marcante, sem nome, o nome dela não é mencionado na Bíblia, ela não tem a identidade revelada aqui, mas ela foi numa reunião onde Jesus estava presente, assim como nós estamos nessa noite, numa reunião onde Jesus já está presente, amém? Porque nós carregamos a presença, aleluia, louvado seja Deus. Então não espere chegar na igreja para sentir a presença nós já carregamos ela, amém? Mas nós estamos aqui, pensando nesta mulher, que foi para uma reunião por amor, ela foi por um amor tão grande que tomou a alma dela, só que ela não foi num momento muito bom da vida dela, mas ela foi para entregar um aleluia, como nós cantamos aqui, entregar adoração. Ela queria demonstrar a Jesus naquela reunião que tamanha gratidão ela tinha no coração dela. E ela foi para render o seu coração em adoração. Abra comigo, por gentileza, em Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler os versículos 36 até o 39, e você pode manter a sua Bíblia no seu colo aberta, por favor, porque a gente vai voltar nesse texto. Lucas 7, 36. Louvado seja o nome do Senhor, a santa e poderosa palavra de Deus está diante de nós. E a Bíblia diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, olha o que a Bíblia diz sobre ela, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou-lhe a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Pai,
tua palavra está diante de nós, e nós já cremos no mover do teu Espírito, falando ao nosso entendimento nessa noite. E o Senhor tem liberdade em nosso meio para falar como quiser, da forma que quiser, na área que o Senhor quiser tratar em nós. Estamos aqui, numa reunião contigo, onde o Senhor é o convidado de honra. E nós estamos como essa mulher, aos seus pés, prontos para ouvir, prontos também para entregar o nosso coração diante de ti. Repreende, meu Deus, toda distração de mente e leva toda a mente, coração, alma e espírito ligados ao teu trono. É assim que nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém? O texto vai nos dizer que Jesus, ele foi ungido então aqui, nesse contexto, por uma pecadora. Em algumas versões diz assim, uma mulher de má fama. E tem alguns títulos em algumas bíblias que dizem assim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E essa mulher, amada igreja, essa mulher desceu ao nível mais profundo onde um adorador deve estar. Na semana passada o pastor pregou aqui sobre o nível de profundidade de um adorador, mergulhos mais profundos. Mas essa mulher, dessa noite, nesse texto, ela vai ao lugar mais profundo onde um adorador precisa ir. Ela desce aos pés de Jesus, porque aquela mulher conhecia o valor dos pés do amado noivo. Ela conhecia o valor desses pés, porque foram esses pés que correram para salvá-la. Então esses pés trouxe salvação para mim e para você. Trouxe salvação para nós. Esses pés também correm ao nosso encontro todos os dias. Quando nós clamamos a Ele, invoca o nome do Senhor e Ele ouvirá. Ele vem ao nosso encontro. Esses pés de Jesus também são pés que correram para nos dar o perdão. Ele caminhou em direção à cruz do Calvário, os pés amorosos, para que nós fôssemos totalmente redimidos e perdoados. Esses pés também nos trouxe a vida, nos trouxe a mudança, a transformação e também o caminho para a eternidade. Esses mesmos pés. Por isso essa mulher, como adoradora, ela sabia qual era o lugar que ela deveria estar, em que nível mais profundo ela deveria chegar. E Isaías vai dizer que os pés que curam. Por que os pés de Jesus curam? Está escrito, pelas suas pisaduras somos sarados, curados. Está na palavra do Senhor. E através dessas pegadas de Jesus, nós todos recebemos a bênção da salvação, da cura, da vida, do perdão, da eternidade e da cura. E nessa reunião, neste culto que estava acontecendo na casa do fariseu, ele não sabia, né? Porque ele tinha outras intenções, mas ali tinha um culto completo com aquela mulher em cena. Assim como nós estamos aqui nessa noite, nessa reunião, há dois tipos de aproximação de Jesus. Há dois tipos de coração. Quero que você entre comigo no texto. Vamos falar primeiro do coração do fariseu, que foi o homem que organizou essa reunião para que Jesus estivesse lá. Quem é o fariseu? Jesus é convidado pelo fariseu para jantar na casa dele. Fariseu era um grupo da elite, geralmente pessoas bem-sucedidas, estudiosos da Torá, conhecedores dos 5 primeiros livros da Bíblia, muito conhecedores, eram separados, mas viviam mais de aparência do que de essência. Eles mostravam mais a capa religiosa do que um coração realmente adorador. E ele chama Jesus para estar na casa dele para um contato. Mas o contato era um contato social, mais frio, um contato sem envolvimento. Amém, igreja? Ele tinha interesses em saber quem era aquele homem que estava atraindo multidões, que estava curando, fazendo milagres, perdoando pecados. Por interesse, ele chamou Jesus para aquela reunião. Ele tinha curiosidade em saber quem era o famoso, que todos estavam falando, e que estava sendo uma ameaça para a religião deles. Muitos se aproximam de Jesus assim, por curiosidade, por interesse. Ele recebeu Jesus com total descaso.
E vocês vão entender por quê. Ele recebeu Jesus sem um cuidado com a sua presença. Desconfiando de tudo, o coração dele estava cheio de desconfiança, o coração dele estava cheio de dúvida, e o coração dele era um coração interesseiro, estava cheio de interesse. E Jesus, ele já sabia o que estava passando na cabeça do fariseu, ele já tinha lido os pensamentos, assim como ele lê os nossos pensamentos, ele lê o nosso coração. Ele leu o coração do fariseu contra aquela mulher. O fariseu não precisou falar mal dela. Jesus já tinha entendido que ele estava falando mal daquela mulher no seu interior e contra a atitude dela. Estava colocando em xeque se Jesus era realmente um profeta, como que ele não sabia que aquela mulher era uma pecadora? Como se ele fosse um total santo e que não tivesse pecado nenhum. Amém? Então, numa reunião, há dois tipos de aproximação, dois tipos de coração. E o coração do fariseu era um coração hipócrita, um coração dos críticos de plantão, que vão até uma reunião com Jesus, mas saem tão vazios que não aproveitaram nada da presença de Cristo, por causa da crítica que é gerada no seu âmago, porque muitas vezes não fala, mas pensa. Tem um coração cheio de preconceito, faz uma aproximação com Cristo na reunião, mas de forma superficial. Esse homem julgava sem piedade quem ele considerava que tinha que julgar. E às vezes acontece assim conosco também, nós estamos numa reunião, mas cheios de julgamentos. E aqui eu quero que você entenda que Jesus estava tendo um contato social com aquele homem e era uma chance de mudança para a vida dele. E só Jesus poderia mudar a vida dele. Mas ele não permitiu, porque ele tinha um coração duro. O coração dele era endurecido pela religião, cheio de rituais, de regras. O Filho de Deus estava na mesa com ele. O Filho de Deus estava ali na casa dele. Mas ele não quebrou o coração. Ele não se rendeu a Jesus, porque para ele era mais um encontro qualquer, e Jesus era comum. Ele via Jesus assim, e que Jesus nunca se torne comum para mim e para você numa reunião com ele, amados. Que ele nunca seja comum, que ele seja o Rei exaltado sempre, sempre o amado das nossas almas. O que esse fariseu não sabia, ele não sabia que naquela reunião, o lugar mais profundo para se estar era onde a pecadora estava, aos pés de Jesus, reconhecendo quem Jesus era e quem ela era diante de Jesus. Jesus então ele faz uma advertência, ele chama a atenção do fariseu. Tua Bíblia está aberta, né? Vamos comigo ver o que Jesus falou para o fariseu, da maneira que ele foi recebido. Olha lá, Lucas 7, vamos ler, 44 até o finalzinho. Em seguida, olha o que Jesus disse. Virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Palavras lindas que Jesus disse aqui, mas ele confrontou a forma como ele foi recebido naquela reunião. Por quê? Porque existia um costume judaico de fazer um recebimento para as visitas. Ter o servo para lavar os pés, receber o convidado com um beijo santo, e depois secar os pés e ungir também a cabeça do convidado com óleo. E Simão não fez nada disso para Jesus, porque para ele aquela presença era indiferente.
E a mulher não. A mulher fez totalmente diferente. Jesus estava dizendo para ele, nessas passagens que nós lemos aí, dizendo àquele homem de coração duro, religioso, orgulhoso, interesseiro, é a adoração dela que eu recebo. É esse tipo de adoração que eu recebo no meu coração, porque ela muito me amou. Ele disse isso. A adoração dela foi notável a Jesus, chamou a atenção. E aquela adoração dela era sem reservas, ela não estava economizando nada na vida dela naquele momento. Ela fez uma adoração extravagante, fez por amor, não pelo que Jesus podia dar para ela, mas por quem Jesus é. E é assim que nós devemos adorar. Adoração que se aproxima dos pés, e não só das mãos. Porque as mãos, a gente espera que das mãos de Jesus sempre saia algo para nós. Ela não via Jesus aqui como um caixa eletrônico, onde ela vinha, passava o cartão e sacava as bênçãos. Não, ela estava querendo descer aos pés da salvação, da eternidade, do encontro, do amor, da fidelidade. Era uma adoração que reconhecia as suas próprias falhas. Aquela mulher sabia das suas próprias falhas. E ela sabia que os pecados dela poderiam todos ser perdoados ali. E ela reconhece que necessita da graça. Ela não desperdiçou nada. E a palavra de Deus diz para nós em Tiago 4:8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Que lindo. Ela estava vivendo exatamente isso. Como é que estava então o coração da pecadora nesse momento? Ela se aproximou de Jesus com profunda gratidão, que nós cantamos aqui. Profunda gratidão, uma gratidão que estava dentro daquele coração, cheio de dores da vida. Mas ela não queria nada em troca, ela só queria os pés. Ela só queria o lugar de rendição. A adoração de Jesus, a adoração a Jesus seria para ela um estilo de vida. E é isso que Jesus quer de nós. Que nós sejamos esses adoradores que adotem como estilo de vida a adoração. Não atrás de um Jesus que só me dá, não. Mas um Jesus que eu possa entregar o quê? A sua vida, a sua essência para Ele. Entregar o seu aleluia, que é tão simples para um rei, mas é tudo que eu tenho. Um coração cheio de essência, Senhor, para te dar. Nós cantamos aqui. Ela entra na reunião, ela entra sem convite, ela não foi convidada para aquela reunião. Ela entra, poderia ter sido escorraçada, mas Jesus não ia permitir isso. E ela ficou por ali. E ela traz então o vaso de alabastro, cheio de perfume. O que é o vaso? É o nosso coração. E ela quebra aquele vaso. E a gente quebra o nosso coração na presença dele. E ela derrama a essência. E nós derramamos a essência aos pés de Jesus. Ela não fala nada. Jesus, me dá. Não, ela não fala. Ela faz. Ela chega humildemente. E ela só derrama lágrimas. Lágrimas de gratidão. Por ter sido tão perdoada das falhas. Tão amada por Jesus. Ela deixa o coração se quebrar na presença do rei. Era tudo que ela tinha, um coração moldável, que Jesus podia ler aquele coração e encontrar o amor ali dentro. Não tinha toalha, ela pega os próprios cabelos e usa para secar os pés de Jesus. Não tinha água, porque Simão não preparou, não honrou Jesus, mas ela usa as próprias lágrimas, e aí começa a lavar os pés de Jesus com seu amor. Ela não se preocupa com os comentários. Ali estavam muitos apontando ela não se preocupa. Ela só queria honrar a presença. Ela só queria dizer que ela estava ali por amor. E que ela não queria nada em troca, mas o que ela tinha ali era muito valoroso. Era o rei diante dela, amando e salvando a alma dela. Ela reconheceu naquela reunião que só Jesus poderia levantar a sua vida caída, falida, cheia de mazelas. Assim como a nossa vida é. A nossa vida também é assim. Ah, se não fosse Jesus. E Jesus faz aquela mulher levantar a cabeça. Jesus dá uma nova chance de recomeçar, e é isso que Ele faz comigo, com você. Todos os dias Ele nos dá uma nova chance. Louvado seja Deus por isso.
Talvez tenha pessoas que entraram aqui nessa noite dizendo assim: a minha vida não tem jeito, não tem chance mais nenhuma de recuperação. Jesus está aqui nessa reunião e Ele está dizendo nessa noite que Ele te toca e que Ele conhece o profundo da tua alma, que Ele sabe exatamente onde te curar, onde te levantar. Você pode ter trazido alguns traumas junto com você, mas aquele que cura todo trauma, que cura toda dor, Ele está aqui nessa noite para olhar nos teus olhos e dizer: eu te dou uma nova chance, eu te levanto. A sua vida não é caída diante de mim, porque eu sou especialista em levantar aquele que está falido, quebrado, machucado, ferido. Jesus não deixou ela parar na sarjeta como uma pecadora, jogada na prostituição, não. Jesus trouxe aquela mulher de volta à vida. Jesus trouxe aquela mulher e não fez com que o passado dela adoecesse a vida dela, mas que o presente com Jesus a curasse, amém? E é isso que Ele faz. Quem fica lembrando do nosso passado somos nós mesmos. Jesus, Ele quer curar as nossas dores, o nosso passado, as nossas mazelas. E Ele faz isso todos os dias, comigo e com você. Ele nos dá essa chance e Ele diz: levanta, a vida para você, levanta, porque eu vou te impulsionar em situações que você ainda não conseguiu vencer, mas segurando na minha mão, você vai vencer. Só adora. A palavra dessa noite é sobre adoração. Adoração independente do teu passado, porque Ele vai curar essas mazelas. A caminhada com Cristo vai fazendo a gente ser curado dia a dia. Essa mulher não sai da reunião da mesma forma que ela chegou, amados. Ela sai da reunião com uma nova vida. Ela sai daquela reunião perdoada. A cidade inteira apontava para ela, deixava ela excluída, mas Jesus, Ele inclui. Jesus é contra todo tipo de exclusão, Ele te inclui. E quando nós saímos de uma reunião com Jesus, a gente sai como ela saiu amada. E olha o que ela ouviu de Jesus, a última fala: você está salva, vá em paz, porque quem caminha com Jesus segue em paz. Que coisa linda. Então ela saiu também encorajada. Depende da aproximação que a gente chega numa reunião com Jesus, é a forma com a qual a gente vai sair. Essa mulher saiu renovada porque ela foi com o coração rendido em adoração. Amém? Na reunião com Jesus, Ele sabe exatamente quais são as nossas motivações mais profundas. Por que nós estamos aqui foi a pergunta inicial. Por que você veio nessa reunião com Jesus hoje? Não é ritual, não é protocolo, não é hora marcada, não é escala, é adoração, é amor, é rendição. É isso que Jesus está dizendo. Eu sei por que você veio para essa reunião. Eu sei da dor mais profunda que você tem sentido. Eu sei das áreas que precisam de tratamento. Eu sei por que você está aqui. Ele conhece as nossas motivações interiores, mesmo antes da gente abrir a boca, pronunciar sequer uma palavra. E na reunião com Jesus, a gente pode fazer escolhas. A gente pode ser como o fariseu, mero espectador, só vim ver como é que é. Um seguidor raso, que não quer profundidade, que não deixa Jesus passar da sala ou da mesa do seu coração, não, em outra área Jesus não vai. Pode ser como o fariseu, ou pode escolher ser como a adoração e o coração da pecadora, que realmente demonstrou que era uma adoradora por excelência. Então nós podemos ter esse coração de adoradores, de deixar Jesus reinar realmente em todas as áreas necessárias, e não ser só espectador, mas ser discípulo. Discípulo aprende com o mestre, faz o que o mestre ensina, e ser um participante do culto, ser um participante da reunião de adoração, seja na sua casa, seja na célula, seja no encontro que você tem com alguém para falar de Jesus. Esses encontros precisam ser profundos e marcantes, porque Jesus está lá. Então a verdadeira adoração, amada igreja, ela está acima de status, ela está acima de bens materiais, do que eu tenho, do que eu preciso, do que eu quero.
Ela está acima de sucesso profissional, se eu tenho sucesso profissional ou não. A verdadeira adoração está acima do saldo bancário, zero. Pode ser que tenha saldo aí, zero, né? Está negativo. A nossa adoração não depende de quantos dígitos tem na nossa conta. Ela não depende também da nossa satisfação no relacionamento amoroso. A nossa adoração está acima de tudo isso. A verdadeira adoração que Jesus fala para nós nessa noite, que chamou a atenção dele, é a adoração que é livre, que é desprovida de interesses, de segundas intenções. De Jesus, se o Senhor não me der, eu não fico. Se o Senhor me der, eu fico. Não, não é esse tipo. A verdadeira adoração, ela é espontânea, sem esperar nada em troca. Nada em troca. Se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus absoluto. E Jesus, Ele quer isso. A nossa essência de adoradores sendo derramada. E não importa a aparência. Não importa. Jesus nunca se preocupou com a nossa aparência. O fariseu era cheio de aparência. Mas o que Jesus quer é a nossa essência. É aquilo que Ele tem acesso em nós. E que a gente pode esconder de tanta gente, que é o nosso coração. A gente pode fazer um belo teatro e sorrir quando está com vontade de matar. A gente pode elogiar quando está com vontade de falar outras coisas. Mas Deus, Ele lida com o que está dentro de nós, aquilo que importa para Jesus. É o que nós vamos derramar. E a palavra diz em João 4, 23, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que adoração que Ele está falando aqui? Que é a adoração sincera, desprovida de interesse. A mulher do texto dessa noite, sem nome, a mulher, chame ela agora de adoradora, não mais pecadora, mas ela se tornou uma adoradora. A mulher que amou Jesus acima da média. Não era uma conhecedora da Bíblia. Ela simplesmente amou Jesus acima da média. E ela fez isso porque ela teve uma grande dívida perdoada. Grata. Extremamente grata a Jesus. Feche seus olhos um instante. Coloque a mão sobre o coração. Eu quero que você pense na sua vida. Na sua vida agora. Feche os teus olhos, não se distraia. Se lembre nesse momento que você estava perdido e foi encontrado. Estava sujo, agora está limpo. Era inimigo, agora é filho. Era escravo, agora está livre. Estava cego, agora enxerga. Era doente, agora curado. Era condenado, mas agora é absolvido. Era morto nas transgressões, mas agora vive. Nós fomos muito perdoados. E quem foi muito perdoado, muito ama. Nessa noite, com os teus olhos fechados, comece a ver como está o seu nível de adoração. Muito ama? Pense sobre o seu amor. Quando nós lembramos de tudo isso, que estávamos numa condição e que agora estamos em outra, a adoração explode no peito. Foi assim com essa mulher. Ela estava totalmente perdida, mas ela foi encontrada. Ela estava deixada à margem, mas ela foi incluída. E ela explodiu em adoração. Ela não pôde conter as lágrimas. Vamos fazer essa oração cantada. E depois nós vamos orar, amém? Aos seus pés estou, pra render tudo que eu sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no
do seu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Seus pés, Senhor, e aos seus pés estou pra render tudo que eu sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, Os pés do amado. aos pés do meu amado. Jesus, tu és lindo. E nós estamos aqui numa reunião contigo nessa noite. E que nosso perfil, que o nosso status, que tudo que diz respeito a nós, seja a adoração. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores. Que 2026, esse ano que está apenas começando, nós adotemos a adoração como estilo de vida. Que a adoração seja o nosso estilo de vida, Senhor. E que possamos agir diferente nas reuniões contigo. Que seja sempre a prioridade, Senhor. Que nada mais tenha valor, Pai, que não a tua presença. Eu quero adorar como ela. Eu quero quebrar o coração em tua presença, Senhor. Sem interesse, sincero, um coração, Pai, moldável, um coração cheio de gratidão. Pai, que as nossas vindas aos cultos, as reuniões contigo, que o Senhor trabalhe a preparação dentro de nós. Aquela mulher se preparou para entrar naquela reunião. Ela foi preparada para não sair da mesma forma com a qual ela entrou, Pai. E que seja assim, que nós possamos aprender a nos preparar para estar contigo, Senhor. Trazendo aquilo que é mais precioso dentro do nosso coração. O nosso zelo pela tua presença. A nossa preparação durante a semana, Senhor. A entrega do nosso coração, nosso vaso de alabastro, sendo quebrado, e a essência do tudo, Pai, sendo colocada aos teus pés. Que o Senhor receba corações rendidos, Senhor, a começar pelo meu em tua presença. Pai, em nome de Jesus, vai fortalecendo aquele que chegou aqui, Pai, fraco nessa noite.
Vai fortalecendo na adoração. Vai fazendo, Pai, lembrar daquilo que o Senhor já fez e fará ainda mais nessa vida. O salmista dizia: que darei ao Senhor por tantos benefícios para comigo? O que a gente pode dar para Ti, Senhor? Senão a nossa adoração ativa, uma adoração genuína, uma adoração limpa. Que o Senhor leia corações nessa noite. E que todas as reuniões, Pai, contigo, nunca, Senhor, seja algo comum. Nunca, Senhor, se torne comum nos nossos corações. Receba o perfume do nosso coração diante de Ti. Queremos, Pai, queremos quebrar e derramar a essência diante de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Amém. Glória a Deus. Você foi edificado pela palavra de Deus nessa noite. Corações quebrantados na presença do Pai. Um coração quebrantado o Senhor jamais desprezará, essa palavra diz. A única coisa que Deus não pode fazer é rejeitar um coração quebrantado, porque está na Tua palavra. Glória a Deus. Que 2026 a gente possa dar esses mergulhos profundos mesmo no nosso secreto, na adoração ao nosso Senhor. Amém? Hoje é noite de ceia e glória a Deus pela palavra ministrada nessa noite, que essa palavra possa fazer morada em nossos corações. O Espírito Santo já se faz presente e nós estamos aqui para cumprirmos uma ordenança do nosso Senhor, quando Ele diz: fazei isto em memória de mim, porque Ele sabia que o ser humano poderia esquecer-se do sacrifício feito, aquele sacrifício que nós não merecíamos, mas que nos deu direito à vida eterna, o privilégio. Então nós estamos celebrando aquela morte que nos trouxe a vida, aquele sacrifício que nos trouxe o perdão e aquele castigo que nos trouxe a paz. Através dele nós temos vida, nós temos perdão, nós temos paz e também a esperança da vida eterna. Então, diante disso, sabendo que hoje é a primeira ceia desse ano que está começando, estamos começando um ano que, em nome de Jesus, nós cremos e profetizamos que será um ano de bênção sobre nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre os nossos empreendimentos, porque em nosso coração reina o poder e a graça do nosso Senhor. Amém? 1 minuto para você fechar os teus olhos e, como foi pregado aqui, se render. Coloque o teu coração agora na presença do Senhor, peça perdão ao Senhor, reflita sobre a tua vida, reflita sobre um ano que tem pela frente e tudo que Ele tem feito na tua vida, a saúde, a paz, a justiça, o amor, a graça, o perdão, mesmo nós não merecendo. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. E agora nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus para esse momento de ceia, que está registrado em Mateus capítulo 26, no verso 26. Diz assim a palavra de Deus: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é parte do meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão
dos pecados. Amém? Que o Senhor esteja quebrantando nessa noite os nossos corações. Antes de nós consagrarmos os elementos, eu quero convidar aqui os irmãos que vão nos auxiliar aqui a servir a ceia nessa noite, para já estar aqui em frente. Agora, com toda a reverência ao nosso Senhor, nós vamos consagrar os elementos santos da ceia, o pão e o cálice. Pai querido, Deus amado, aqui estamos, Senhor, nessa reunião, onde Teu nome é o principal, Senhor, onde o Senhor é o maior convidado, onde o Senhor é o convidado de honra, Senhor, onde nós temos a alegria, a paz e a gratidão de ter o Senhor em nosso meio. Espírito Santo já se faz presente, nós podemos sentir como uma brisa suave pairando em nossos corações, a ambientação santa do milagre, da paz e do renovo já se faz presente. A Tua palavra não volta vazia, nós estamos cheios dela nessa noite. Pai, nós colocamos esse elemento, Senhor, esse pão, Senhor, nessa noite, em consagração pelo Teu sacrifício, esse pão que representa, Senhor, o Teu corpo, que foi moído por nossas iniquidades, Senhor, transpassado por nossas transgressões. Te pedimos a bênção, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que é participarmos do Teu corpo e do Teu sangue, representados pelo pão e pelo cálice, Senhor. Da mesma forma, nós consagramos esse elemento, Pai, esse cálice que representa o Teu sangue vertido naquela cruz pelos nossos pecados, gota por gota, por amor infinito a nós, por amor e por graça por nós. Nós somos eternamente gratos, Pai. Abençoe, Senhor, e consagramos, Senhor, em o nome de Jesus, esses elementos, pelo sacrifício vivo que nós estamos relembrando, trazendo à memória nessa noite, Pai, que possamos, com todo amor e com toda reverência, participarmos desse momento santo que o Senhor nos pediu, Senhor. É assim que nós oramos e Te entregamos, Senhor, tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Nós vamos, como de praxe, fazermos 2 filas aqui no corredor central, e vocês vão pegar os elementos, e assim que você pegar, você pode voltar para o teu lugar. Quando todos já estiverem com os elementos nas mãos, nós vamos juntos em comunhão, nessa noite abençoada de ceia, ceiarmos juntos. Amém? Os irmãos já podem ir se colocando aqui em posição. Amém? Ele é santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Amém. Todos já receberam já os elementos da ceia? Ficou alguém sem receber? Não? As crianças também? Amém? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ceiamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu corpo, pelo teu sangue, Pai. Nós te agradecemos pela maravilhosa obra da cruz. Senhor, nós te agradecemos porque o seu sacrifício, ele é e ele sempre será perfeito e suficiente, Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela primeira ceia do ano, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que é estar contigo na mesa, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, porque nós como igreja podemos celebrar e fazer isso em memória de Ti, nos lembrando, Pai, nos lembrando de quão grande, quão majestoso é o Teu amor por nós, desde sempre e eternamente, o Seu amor continua sendo bom. Senhor, obrigado porque a cruz está vazia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje, Pai, nós fazemos isso em memória de Ti. Mas, Senhor, nós sabemos que em breve cearemos face a face contigo. Então, Senhor, nós clamamos, Senhor, e te agradecemos. Maranata, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício é perfeito hoje, é perfeito por anos que estão por vir, mas é perfeito para a eternidade, Senhor. É assim, Pai, que como igreja nós nos lembramos e celebramos a tua cruz, Pai. É assim que nós te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus nessa noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, papai. Obrigado. Receba o aplauso da tua amada igreja. Pedacinho do céu apenas que nós vivemos nessa noite. Que bênção derramada sobre nós, que banquete nessa noite. Amados, antes da bênção final, se alguém quiser levar a ceia, às vezes você entrou aqui e tem algum parente ou alguém da sua família que não pôde estar presente por enfermidade ou por algum outro motivo, você pode falar com a Luísa que está aqui. Ergue a mão aí, Luísa. Ela vai ter ali o recipiente para você pegar a ceia e levar até a pessoa que de repente não pôde estar presente aqui. Amém? Glória a Deus. E depois da bênção, se alguém estiver precisando de uma oração, se você entrou aqui precisando, necessitando muito, nós vamos estar aqui. Eu vou convidar depois os intercessores da casa para estar aqui à frente. Você pode vir aqui no corredor central, que você vai receber também a oração, porque aqui é uma casa de oração, e nós estamos sempre dispostos a orar para aqueles que precisam. Amém? Vamos colocar nossas mãos em agradecimento.
Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque nós tivemos o privilégio de Te adorar. Obrigado porque nós tivemos o privilégio de ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Obrigado porque nós pudemos estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, Pai querido. Nós Te agradecemos pelo banquete, Senhor, pelo culto dessa noite, Senhor. E nós cremos que o Senhor recebeu, Senhor, como um aroma suave no Teu altar, Pai querido, porque nós erguemos nessa noite um trono de adoração ao Senhor, Pai querido, do mais alto nível, Senhor, aonde o Senhor merece, onde o Senhor é honrado, Senhor, e exaltado através das nossas vidas. Muito obrigado, papai querido, por essa primeira ceia de 2026. Nos guarde agora com segurança para o retorno aos nossos lares, Senhor querido. Te pedimos uma noite de renovo, uma noite de paz, de descanso e uma semana abençoada, Senhor, sabendo que o Senhor é conosco, que o Senhor nos toma pela Tua mão direita, que o Senhor nos instrui no caminho que devemos seguir, Pai, e que o Senhor nos livra de todos os males e todas as ciladas. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro, Pai, nessa semana. Abençoe a nossa família, nossos planos, nossos projetos, nosso trabalho. Colocamos tudo no Teu altar, na dependência do Senhor, Pai querido, porque nós sabemos que o Senhor é o centro das nossas vidas, Pai querido. Te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina em os nossos corações para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ele merece, Ele merece. Aleluia. Os